Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio e a pastora Antônia Cruz, na 4ª edição da Live de Casais. E nós estamos aqui iniciando. Eu queria convidar você para estar compartilhando essa live com outras pessoas, para estar convidando também outras pessoas, casais, que possam estar compartilhando juntamente conosco aqui, dividindo espaço. Hoje vocês estão vendo que estamos começando com um cenário um pouco diferente, né? Aqui é a pastora Antônia Cruz com o meu sapato e eu com o sapato dela. Hoje, o tema da live é a troca de papéis. E nós, para enfatizarmos o tema da live, fizemos a troca dos calçados. Só que eu confesso a vocês, é muito incômodo. Causa muito incômodo. Tanto o meu sapato nos pés dela, como os dela no meu. Causa muito incômodo. Então vamos estar dando início a essa live agora. E enquanto estamos aqui nessa inversão de papéis, aqui nessa troca de calçados, num cenário diferenciado, eu convido você para estar convidando outras pessoas, ok? Então vamos estar iniciando essa live de casais, 4ª edição, sob o tema troca de papéis. Então, nós te damos uma boa noite, né? Graça e paz. Estamos aqui nós unidos em Jesus Cristo, legalmente, dentro dos homens de Deus, 39 anos. E estamos aqui unidos hoje para falar com vocês sobre na vida do casal, quando acontece a troca dos papéis. Então, seu presente para as irmãs aí, vamos estar com o nosso texto. Olha, Deus, seja bem-vindo. Vamos orar. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Vamos estar iniciando orando. Olha, Senhor Deus e Pai que estás no céu, obrigada por essa oportunidade. É impossível estar na sua presença sem agradecer primeiro por uma oportunidade que o Senhor está nos dando de vida. Pai, abençoe cada irmão, cada querido que vai participar, que vai estar, que vai ouvir, que vai ver depois, mais tarde, essa live. Tome em suas mãos. Pai, abençoa a nossa união, abençoe o nosso casamento. Pai, eu te peço em nome de Jesus que não haja troca de papéis. Pai, toma as nossas vidas em suas mãos. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus. amém. Então nós combinamos, né, e anunciamos aí no Facebook, estamos fazendo essa live hoje intitulada Troca de Papéis. Então, o que significa trocar papéis no casamento? Inversão de papéis. Inverter os papéis no casamento. Eu vou estar iniciando aqui, lendo primeiro a determinação aqui do Senhor, através de Adão. Ele diz aqui no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 23. Diz assim: disse o homem, do 22, mas ela dizendo, 22. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Então, isso aqui foi Adão, usado por Deus, e deixou essa determinação, essa orientação, e que ao casar, ao se unir no enlace matrimonial ali, ambos, homem e mulher, né, que agora até nós temos que ter um cuidado de tratar esse assunto, mas homem e mulher, né, o sexo oposto, quando se unem ali em casamento, a Bíblia diz que tornam-se ambos uma só carne, que há um amalgamento, uma mistura. Agora é uma unicidade, duas personalidades que se unem. Então passam a ser ambos uma só carne. E nós começamos aqui, como eu falei, né, com os sapatos trocados. A pastora Antônia está com o meu é um pouquinho grande, e o dela é pequeno. Ela está aqui andando. Está doendo meu pé. Está andando com Está doendo dificuldade meu pé aqui. porque... Aqui. Olha, que coisa grande no pé da pastora Antônia. Olha, aqui. É muito Olha o desconfortável. tamanho dessa A balsa troca no de pé papéis, dela. a troca de papéis acontece isso. Ah, meu Faz com Deus. que fique algo desconfortável quando trocamos os papéis. A gente vê hoje que homem e mulher nunca foram iguais. Às vezes as pessoas, né, pensam que homem e mulher são iguais. Não, mas homem e mulher nunca foram iguais. Eles são seres humanos de características diferentes.
bem diferente, bem diferenciada. E para que um relacionamento dê certo, tem que haver um respeito com os papéis. Isso, tem que haver essa. Tem que haver diálogo entre os casais. As diferenças Entre têm os que ser dois. respeitadas. Isso. E o respeito das diferenças. Eu queria ler um livro aqui, um livro de Juízes, no capítulo 4. Mas antes de você ler, assim, a gente vê hoje, né, antes de você ler, você vai ler falar sobre Cícera, né? E essa diferença assim, de homem e mulher, e hoje às vezes as pessoas pensam que é tudo igual, que é igual, mas os papéis eles são diferentes, o assunto casamento, o assunto família, assumir seu papel, é determinado, isso aí faz parte de um bom relacionamento. Então, hoje a gente vê o feminismo, ele trouxe uma falsa realidade. O feminismo hoje é algo que foi criado de uma forma para desvalorizar tanto o homem quanto a mulher. Para desfazer a obra de Deus. Porque o ponto X, a questão do feminismo é que as conquistas iriam acontecer naturalmente. O liberalismo foi um forçado e criou uma falsa liberdade sexual. Que virou libertinagem. As pessoas acham que ter governo sobre o próprio corpo é por tratá-lo de forma desvalorizada, degradante. Então o feminismo transformou a mentalidade de tal forma que antes o sexo masculino era tido como forte, como viril, o sexo masculino. Então, ao passar, agora ele é visto como um ser que é desnecessário. É descartável. É descartável. Quer dizer, não precisa mais. A inversão de valores. Inversão de papéis. Deus, então, eu nunca vi uma mulher se valorizar de um marido fraco, de um marido frouxo. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, até porque o homem que não sustenta a família não prospera. Então, o homem foi criado para ser o provedor. Mas eu sei que, às vezes, existem homens que foram criados num lar inseguro, foram criados num lar que o pai é autoritário, aí ele vai agir dessa forma. Um lar que o pai é bruto, ele vai ser bruto. Um lar que o pai é molenga, ele vai ser molenga. Mas não foi essa a finalidade de Deus, não foi esse o propósito de Deus. Então a mulher, na verdade, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir protegida. Mas hoje, com essas inversão de papéis, né? Às vezes tem homem, antes do pastor entrar no tema, na palavra, hoje a gente vê homens que ficam em casa e a mulher vai trabalhar. Às vezes, isso quando há um acordo, você vai, as portas sendo abertas para você, você vai, eu vou tomar conta da casa, eu vou organizar aqui tudo para você. Mas assim que abrir uma porta para mim, eu irei. Mas existem homens que eles não se acostumam com isso. A mulher que vai trabalhar, a mulher que a mulher se torna provedora. Ah, não pode você trabalhar, eu fico tomando conta da criança. Não, irmão, é você que é o provedor. Eu vou trabalhar para ajudar, eu sou ajudadora. Eu vou ajudar com aquilo que eu trabalho, eu vou ajudar, eu sou ajudadora. Mas hoje, uma inversão de papéis tem sido tão grande que as pessoas têm... Ah, não, você vai trabalhar. Mulheres vão trabalhar, pega ônibus lotado, pega dentro de ônibus homens que ficam se encostando nas moças, nas mulheres, elas são sujeitas a tudo isso. Enquanto que às vezes o marido, ao invés de sair para procurar um emprego, não, eu vou ficar. E se acomoda, tem homens que se acomodam naquilo. Interessante que quando a mulher chega em casa, ainda vai fazer as coisas de casa. Ainda vai trabalhar em casa. Ainda vai fazer. Uma inversão de papel. É andar com o sapato incomodando. Incomoda, atrapalha o relacionamento. No fundo, atrapalha o relacionamento quando não se é um acordo. Quando acontece uma situação, como aconteceu agora no período de pandemia, entendeu? Foram forçados. Hoje não tem como só o homem, realmente em muitos lares,
Não tem só como o homem trabalhar. Então, hoje, é uma divisão ali da renda do lar. Trabalha a esposa, trabalha até os filhos. Mas essa inversão de papéis hoje faz com que muitas mulheres, por elas trabalharem, elas acham que ela que é a provedora. Eu que sou. Não, não. É um perigo muito grande, né? Esse feminismo afetar a cabeça das mulheres a ponto de ela achar que ela é o homem da casa. E aí ela vai fazer o que do marido? Um fraco? Incapaz. E o pior é que muitos aceitam, né? Muitos aceitam. Mas esse não foi o plano de Deus. Não foi o plano de Deus. Esse não foi o plano de Deus. Porque pode mudar os anos, estamos no século XXI, mas só que tem um detalhe, o que Deus disse está falando. Nós que tentamos adaptar às situações do momento, que é para vivermos uma vida em comunhão, dar condições à família, é permitido ali dentro de um acordo do casal de que ele trabalhe ou ela trabalhe. Ou se ele não trabalha por algum motivo, mas é uma de repente ele se adoeceu, ou foi mandado embora da empresa, né? Aí não está encontrando emprego, mas existe. Eu conheço pessoas que se encostaram. Tem uns que se aproveitam da situação. Se encostaram. Que a mulher se torna provedora. Aí, inconscientemente, ela passa a dar a palavra final dentro de casa. Aí inverte realmente o papel, onde o homem passa a viver de acordo com o que a dona da casa fala, determina, inclusive. Determina o que comprar, como comprar, quando fazer. E ele que está com a sua vida totalmente invertida, ele segue a orientação da esposa, que é colocada como ajudadora. Mas na condição de trabalhar, ter que trabalhar para sustentar a casa, quando muitas das vezes não há um diálogo entre o casal. Nós sempre até temos falado nas 3 lives anteriores que é uma inversão de valores já a partir de papéis. Não, agora é de valores mesmo. A partir do namoro. Quando jovens, casais, não passam a praticar no casamento o diálogo. Casam sem se conhecerem. Aí o que acontece? Quando acontecem os problemas, como é normal acontecer a diversidade, porque todo casamento passa por adversidade, todos os casamentos têm um momento de rir, chorar, tem um momento ali de gemer. Só que tem um detalhe, as pessoas casam imaginando que sempre será flores. Então, o perigo, e é um perigo muito grande quando há paixão e não há um amor. Porque o amor, ele tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, ele tudo supera, o amor. Mas a paixão não. A paixão, ela prende a pessoa pelo físico. A paixão, muitas das vezes, faz com que a pessoa domine o outro. O cônjuge, às vezes, passa a viver oprimido por causa da paixão do outro cônjuge. E que entra o ciúme e outras coisas mais, e a paixão leva, inclusive, à morte. Então, esse casal, quando passa por uma situação de ter que ajuntar a renda familiar, quer dizer, ele trabalhar, ela trabalhar, se já não combinamos, se não tinha um diálogo antes, se já não tinha intimidade, não conversar, a ponto dele conhecer o que ela pensa, quais são os sonhos, que já veio conversando desde o namoro, aí o que acontece? Quando vem um problema, como a Bíblia diz em Efésios, nós temos que estar preparados para o dia mal. Só que muitas das vezes o casal não se prepara para o dia mal, e quando acontece isso que estamos falando aqui, de ter que ajuntar esses trabalhos, os conhecimentos, tudo que foi adquirido ali, né, como conteúdo para somar. De repente a mulher faz bolinho, faz bolo, faz um salgado, é uma secretária, ou de repente agora tem mulheres que são militares, pilotos, dirigem ônibus, pilotam avião. Hoje o campo está vasto para as mulheres. Só que, muitas das vezes, a mulher vai a um trabalho como esse, qualquer, e não tem um diálogo franco com o esposo, ele não tem abertura um com o outro. Aí nessa inversão de papel, vai haver problema. Porque eles não dialogam, não se conhecem. Muitas das vezes o casal está dentro de casa e são 2 estranhos dentro de casa. Não conversam, agora com o advento do celular, a pessoa sai totalmente, aí como vai combinar, como vai entender em momentos que tem que se tomar decisão. Aí, qual é o perigo disso aí? Da mulher estar com as rédeas na mão, no que diz ali, no que tange casamento e controle do lar, riqueza, e o homem fica vendido. Ele fica vendido porque ele
é obrigado a aceitar as imposições da mulher. Por quê? Eles não se prepararam para enfrentar isso. Então eu queria dizer aqui que isso não é novo, tá? Da mulher ter que assumir o papel do homem. Daqui a pouco eu vou estar lendo aqui no livro de Juízes, no capítulo 4. Que houve um período na Bíblia em que a mulher tomou as rédeas. Tomou a decisão, muitas das vezes, porque o homem ali estava se encobertando. Mas o que acontece? Hoje em dia, com o advento da ciência, que tem avançado, evoluído muito, nós temos nas mãos as informações. Temos onde consultar, onde pedir um apoio, uma ajuda, um conselho, uma orientação. Só que o mundo está evoluindo e muitas das vezes a família está sendo massacrada, está sendo colocada, relegada a segundo plano. Porque hoje há um plano diabólico para acabar com a família, para acabar com aquilo que Deus criou. E a família é a célula máter da sociedade. Então, essas inversões de valores é para macular a família. Não tem como o homem andar com sapato de mulher. Não tem como eu andar com sapato de homem, com sapato grande, com sapato que não é meu. Não, eu tenho que cumprir o meu papel. Incomoda. Meu papel de ser mulher. Esse é o meu papel, de ser ajudadora. Eu posso ir trabalhar, eu vou trabalhar, mas eu tenho que entender que eu sou ajudadora. E em muitos lares, a mulher é o cabeça da casa, inverteu. E o pior é quando o homem se acostuma com isso. Bom, entre nós aqui, agora o Clube do Bolinha. Entre nós aqui, nós temos que tomar uma posição. Não pode, dentro de uma casa, onde Deus diz que o homem é o cabeça do lar, por ele estar passando por uma dificuldade, é o momento de sentar e conversar com a mulher, dialogar. Se não fez isso no início, né, filha? Que se faça agora. Tem aqueles como tem pessoa que foi criada por alguém que é um grosso. Então ele vai ser o quê? Grosso com a sua esposa. Ele vai ser grosso, natural ele vai ser grosso, vai ser ignorante com a sua esposa. Então isso vai atrapalhar o relacionamento dele. Ele vai falar bem assim, eu que sou o homem da casa, mas não é assim, as coisas não andam, não funcionam assim, não, se moram junto, vamos fazer as coisas juntos. Vamos dividir. Se moram junto, tem uma louça, ela tá ocupada fazendo uma coisa, eu vou lá lavar a louça, eu vou passar uma roupa, eu fiz até um vídeo de um rapaz passando roupa, né, e o outro vai, mas ali há uma inversão de papel, porque ela tá sem fazer nada. Você reparou no videozinho que ela está à toa. Então, e ele que está trabalhando. Então, há uma inversão de papéis. Mas por quê? Porque tem que se posicionar. Isso é questão de posicionamento. E é um perigo danado quando o homem fica omisso. Ele sabe que está errado, sabe que tem que mudar, sabe que tem que tomar as rédeas, conversar. Vamos tratar esse assunto. Às vezes, quando você fala assim, tomar as rédeas, a pessoa pensa assim, você tem que... Não é isso. É conversar. É conversar. É dialogar. Porque a Bíblia diz que é uma multidão de conselhos, a sabedoria. Então, é conversar. Agora, não adianta você andar assim. Não vai conseguir não, minha irmã. Não vai conseguir não. Você queria tomar o papel do seu marido. Não vai conseguir. Deus não determinou isso. Deus não fez a mulher para isso. Não adianta. Você pode até trabalhar, você pode até levar um alimento para sua casa, mas você é ajudadora. E andar com o sapato trocado vai te incomodar. Incomoda, porque se você... passou por uma dificuldade, ou está passando por uma dificuldade, e teve que dividir a renda do lar, onde ela teve que trabalhar ele também, mas onde há diálogo, o inimigo não vai ter como interferir, porque tem que haver esse diálogo. Nós somos seres sociais, não tem como viver como eremita numa cidade grande. Nós estamos morando no centro de uma cidade e vivendo como se estivesse morando lá no interior, na zona rural, porque às vezes a casa está ali, o casal dentro de casa, mas não se falam. Aí se isolam. Aí o que acontece? Como vai encarar os problemas se não há diálogo? Como vai encarar, como vamos dividir a despesa de mês? Vai ser assim, assado, eu dou tanto, você dá tanto, o dinheiro é da casa, o dinheiro aqui é da família. Mas não, quando não há esse diálogo e divide-se as tarefas, e não é dividido as tarefas por acordo, e se por necessidade, o que acontece? A mulher vai gritar, não, meu dinheiro. E ele vai gritar, o meu dinheiro. Eu te dei do meu dinheiro. E o dinheiro é dele, o dinheiro é dela. Não é da família, não é do casal. Então, hoje, infelizmente, tem acontecido isso. As famílias invertem os papéis e aí começam a agredir. O que é ferir a palavra, irmão.
porque nós temos que passar o que estiver passando. Mas se houver o diálogo, nós vamos encarar. Mesmo diante da dificuldade, havendo diálogo, você vai vencer. Você vai viver os problemas, mas no diálogo. É diferente quando o casal tem diálogo. É diferente, irmão. Ah, mas é vergonhoso para mim, eu nunca conversei. Já ouvi muitos que dizem assim, na minha casa eu não vi meus pais fazerem isso. Ah, mas na minha casa eu fui criado assim. Aqui em casa quem manda sou eu. Irmão, para viver hoje assim fica difícil. Se não houver acordo, porque ninguém é escravo de ninguém. Não existe. O homem casa escraviza a mulher casa e quer se impor sobre o homem. Não existe. O que tem que existir é o diálogo. É o diálogo. E às vezes, hoje, ao casar-se, de repente a mulher tem um nível superior, ele sabe muito mal ler ou escrever. Mas isso não impede de haver diálogo. Ou então ele é sábio, é muito culto, tem pós-graduação. Isso também não é pecado. Tem que haver diálogo. Porque havendo diálogo, há respeito, há acordo. Mas quando não há diálogo, vai haver atropelos. Por quê? Vai falar o ego. Vai sentir, inclusive, a competitividade no casamento. Porque se não houver esse diálogo desde o início, que deveria da fase do conhecimento do namoro, depois no início de compromisso, que é no noivado, e depois na concretização que é o casamento, se no início foi errado, começou errado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sempre foi colocado para debaixo do tapete, quando os problemas acontecerem, não vai se ter força para controlar. Ah, não, eu aguento, eu suporto. Não. Ele vem no nível espiritual os problemas, as lutas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, né? Só contra demônios que atuam em lugares celestiais. Só que quando a pessoa não entende dessa forma, não dialogam, não combinam, e trocaram os papéis. E quando vem os problemas, luta ele com ela com ele. Aí ele está com raiva dele, com raiva dela, não conversam mais, não tem mais intimidade os dois, passam a viver como estranho dentro de casa. Por quê? Os problemas vieram, trocaram os seus papéis, mas não tem diálogo. Então tem que conversar. Nós sempre temos o costume de comentar com a igreja, com a igreja que nós pela misericórdia do Senhor dirigimos ali, congregamos, nós temos dito aos irmãos o seguinte: pegue e anote as coisas que você vê. Tem que ter essa sinceridade um com o outro. Como? Porque você sabe quais são os defeitos dela. Ela sabe quais são os defeitos dele. Nós estamos aqui, Carla, há 39 anos. Tem defeito? Tenho. Só que com a convivência nós temos aprendido a não chegar a cometer aqueles mesmos erros do passado. E quando por descuido isso acontece, nós temos conversado. E consegue se passar por cima e pular e massacrar esse inimigo. Mas quando não há diálogo e tem a obrigação de inverter os papéis, o casamento não subsiste. Aí é por isso que as varas de divórcio estão lotadas. Com casais que tinham tudo para se amar, tudo para viver uma vida saudável, ser um belo testemunho para os filhos. Porque é tão gostoso você ver um filho e falar assim, quando eu casar, quero ter um casamento igual aos meus pais. Agora, imagina a vergonha que é um filho dizer assim, eu não quero. Ou então eu não vou casar, para viver o que meu pai e minha mãe vivem, eu não quero. Por quê? Houve uma necessidade de haver uma comunhão das atividades, tarefas de casa, dos gastos da casa. Então, como não tem essa comunhão, vira uma competição. Então, inverter os papéis não é que seja... havendo acordo, inverter que eu digo aqui, perdão a expressão, inverter que eu digo aqui, como eu disse no início, de repente, por uma fatalidade qualquer, nesse período de pandemia, ou outro qualquer, o homem dispensado do trabalho, e ele está correndo atrás por muito tempo. E naquele período a mulher resolve ajudar o esposo. Não vou ajudar meu bem, vou ajudar o meu esposo, vou fazer por onde. Não podemos, temos compromisso com despesa, com isso, com aquilo outro, e tal, com colégio, com essas coisas mais. Eu vou ajudar o meu esposo. E vai, ou ela já trabalhava antes, e vai trabalhar agora, porque a necessidade impôs isso, e eles conversaram, ela passa a trabalhar. Ou então, ela vai aprender alguma coisa para ajudar o esposo, como a internet está ensinando tudo aí pela internet, fazer um doce, um salgado, tudo que você quer aprender na internet ensina, tanto para o bem como para o mal, infelizmente. Mas o que acontece?
Como o senhor diz ali em Deuteronômio, coloquei diante de ti o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem para que vive. Então você pode pegar a internet e aprender coisas boas para somar dentro de casa. Então as mulheres podem fazer isso e ajudar os esposos. Mas não deixe de conversar. Não deixe de dialogar. Sabe por quê? Porque numa situação como essa, tendo que haver momentaneamente, uma inversão de valores, e não há diálogo no casal, lá na rua vai se encontrar conselho. Lá na rua vai se encontrar um ombro amigo. Lá na rua vai se encontrar alguém que entende, alguém que, naquele momento da deficiência, de um problema que está ocorrendo, que é a falta de diálogo no casamento, o diabo sempre coloca alguém na rua que tem resposta para tudo. Até falamos ontem na igreja, no culto da família, né? Alguém chega e fala, poxa, ele não te entende não, filha? Pô, ele é muito bruto. Se fosse comigo, eu te faria assim, eu te trataria assim. Ou então ele encontra alguém que fala assim, tia, ela fala assim com você? Se fosse comigo, não seria assim, não. Mas por quê? Porque dentro de casa não tem diálogo. Houve a necessidade, tiveram que trocar os papéis, mas não há o diálogo. Então, sem diálogo, fica difícil caminhar. Assim, a pessoa, a mulher ou o homem, a mulher indo trabalhar, saindo para trabalhar e tendo assim um salário para ajudar, eu não vejo como uma troca de papéis. Troca de papéis é quando ela ele teve que parar. No momento ele parou. Não, eu vejo uma troca de papéis assim. Eu estou trabalhando, então eu é que mando. Eu é que dou a ordem. Eu que sou o provedor. Eu vejo troca de papéis aí. Porque ela assume o papel dele. Assume o papel dele. Então ela está trocando o papel. Ela vai trabalhar, mas ela não vai trabalhar pensando assim, não, eu vou porque eu vou ajudar na minha casa, eu vou porque eu sou uma ajudadora. O pensamento tem que ser esse. Eu vou agora porque meu esposo precisa de uma ajuda nesse momento em que ele está passando essa dificuldade. Eu vou somar com ele. Até que Deus vai dar graça ou ela vai parar, ou tem um papo franco entre os dois e vai continuar, mas tem que haver essa conversa. Não pode fazer as coisas irem acontecendo, um planejamento. Não pode, né? As coisas vão acontecendo, aí uma situação vai chamando outra, daqui a pouco perde todo o controle, aí ela está tomando atitudes. Eu não preciso dele, eu não preciso dela. Vai achar quem sustenta a casa sou eu. Meu marido está parado, não conversa comigo. Eu não tenho um ambiente com ele, não tenho uma vida a dois. Estamos como dois estranhos dentro de casa, debaixo do mesmo teto. A tendência é qual? Imagine, qual vai ser a tendência? Esse casamento naufragar. Então é por isso. É isso que Deus não quer. Deus não quer. Mas Deus é tão bom que ele não se mexe na nossa decisão, não, irmão. Cada um toma a sua decisão, cada um faz as suas escolhas. Aquilo que você decide hoje é que vai determinar o seu futuro lá na frente. Então é você que escolhe. Ele coloca diante de nós. Ele ensina para cada uma de nós como agir, qual é o nosso papel. Ele nos ensina. Agora eu faço o que eu quiser. Essa é que é a verdade. Você faz o que você quiser. Se você quer ter uma vida a dois abençoada, você sabe o caminho a seguir. Você sabe o caminho a seguir. Mas se você não quiser, você vai resistir. Você vai resistir. Não, eu que mando, eu é que sou, eu é que faço, o dinheiro é meu. Aí você vai pegar o papel que não é seu e vai assumir esse papel. Eu sei também que existem mulheres que são viúvas, eu sei que existem mulheres que os maridos foram embora e elas se tornaram pai e mãe. Um duplo papel. Elas se tornaram pai e mãe. Então elas vão para a rua, elas trabalham, chegam em casa, elas fazem as coisas de casa. Ela também tem esse lado. Elas tiveram, a vida fez com que elas assumissem esse papel. Mas tem aquelas que têm um marido dentro de casa, está com seu marido, mas o marido às vezes é um marido igual o marido de Abigail. Isso. Igual o marido de Abigail. Sem sentimento. Ruim. Um homem miserável, um homem que não sabe, que não entendeu que ele foi chamado para proteger, que ele foi colocado para guardar, para tomar conta, ele foi chamado para cuidar. Ele não entendeu. E naquela atitude errada como Davi e seus homens, ele seria morto. Isso não é a mulher que toma ali a direção de ele apaziguar a situação com Davi. Os homens estavam vindo para acabar com a casa daquele homem. Se Abigail não vai, intercede, dá presente, acalmar a ira do rei,
ele iria, aquela família ser dizimada. Ela ali, a Abigail ali, ela não trocou de papel, ela só fez, Foi sábia. sábia. Foi sábia. Foi sábia, ela não, não trocou de papel. Foi sábia. Agora, complementa. Vale mais alguma coisa? Não, pode falar. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 4, eu estava conversando com a minha esposa antes da live, e aqui tem uma história interessante. Aqui fala que, no capítulo 4 do livro de Juízes, diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que então habitava em Arosete-Argoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver suas causas. Olha bem, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, a montanha de Tabor, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cisera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Isso disse aqui Débora, que julgou por um tempo ali o povo de Israel, e o povo buscava conselho com ela. Interessante. E ali, ela que ali traçou como acabar com aquele domínio do inimigo que por 20 anos, com braço de ferro, dominava o povo de Israel. Então nós vemos que uma mulher, com sabedoria e temor de Deus, já foi usada por Deus para liderar homens, para liderar uma nação. Como nós temos visto aí presidente da República mulher, e como já tivemos aqui em outros países, pode acontecer, mas nunca haverá a situação da mulher tomar o papel do homem. Essa inversão, por um momento, Deus até permite, é louvável que se faça. Se a sua casa acontece isso, de trabalhar ele, trabalhar ela, amém. Só que tem que haver acordo. Tem que haver. Não pode haver invasão de divisas. O papel do homem é do homem, o da mulher é da mulher. Não pode haver invasão de divisas. Porque você vai ferir a palavra do Senhor. Você vai magoar o seu relacionamento. Porque há um livro de Cantares, não sei se você já viu, que diz que as raposinhas comem as flores das plantas, o broto das flores nos jardins. Então, o que eu entendo e trago para a nossa realidade hoje é que os problemas, eles, quando não são trabalhados, quando não há ali um acerto, um acordo, uma conversa, um diálogo franco, aí o inimigo usa situações para ir comendo as maravilhas, as alegrias do casamento. Sem sentir, o casal vai perdendo condições, poderes do casamento, domínio. O homem é invadido a sua área, onde a mulher tem que assumir situações, tem que dar a palavra final, e por isso... O homem vai se tornando fraco. O homem perde a sua força, como está dizendo aqui minha esposa. O homem perde a sua força e ela passa a dar ordem dentro de casa. E aí, esse homem fica sem moral para poder até rebater. E às vezes parte para agressão, porque não tem como não houve diálogo. E às vezes o diálogo é na base da agressão. É palavrão, é outras coisas mais. Pode haver ir para as vias de fato. Por quê? Porque nunca dialogaram. Então é importante entender, como aqui na Bíblia, no capítulo 4 de Juízes você viu, Débora, ela agiu ali de maneira que houve libertação do povo de Deus. Porque aquela mulher foi sábia. E os homens reconheciam nela a autoridade que ela tinha, a sabedoria dela, tanto que ela atendia as pessoas iam até ela tomar conselho. E ela dava a palavra final. Por um tempo, Deus usou. E Deus pode estar usando hoje até a sua casa, a casa de alguém que você saiba, a mulher ali, para ajudar a casa, para ajudar o esposo, pela uma infelicidade, pela uma fatalidade que viu ocorrer. Mas não pode
haver uma troca, de maneira que o homem ceda o seu papel e passou o momento da dificuldade, já tinha que tomar uma posição, ele ignora, se omite, se evade do seu compromisso, e com isso a mulher acaba assumindo o papel que é dele. E isso vai com certeza ferir o Espírito Santo. Agora imagine um casal que está vivendo assim e haver relacionamento. Imagine um casal que está vivendo nesse clima e como vai haver um relacionamento saudável. O que ensinar para os filhos e o que vai acontecer com os netos se essa geração permanecer dessa forma. Então é importante entender que Deus deu papéis distintos para o homem e para a mulher. E por situações que ocorrem, como já dissemos aqui no início, a exemplo da pandemia, pode acontecer do lar ter que haver essa divisão de papéis, ou por um momento, a mulher tem que assumir ali a casa, os compromissos da casa, porque a renda está vindo do fruto do seu trabalho. Não importa se é uma empresa, se é em casa vendendo um salgado, se monta, não importa. Tem mulheres que vão para a rua vender as coisas e vendem o dia todo. Ótimas vendedoras. Mulher dirigindo ônibus, é bonito. Tem mulheres que às vezes, assim, eu lembro que, eu não lembro o ano, né? Mas eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu queria ajudar. Eu queria ajudar com a renda de casa, eu queria ajudar, mas eu não podia sair. Eu não podia sair e deixar as crianças pequenas tomando conta de outra pessoa. Eu não queria fazer isso, porque esse papel é meu. É meu, não é dos outros, não é meu, era meu. Então eu falava assim comigo, não, Deus, abre uma porta para mim que eu possa trabalhar na minha casa, abre uma porta para mim. E teve um dia que nós estávamos, nosso pastor é o pastor Valdir Tavares, e ele fez uma campanha na igreja, e ele falou, e ele desafiou a igreja. Aqueles que queriam uma porta aberta. E eu estava com a minha filha menor no colo, mas eu pedi para a minha filha mais velha ir até a frente. Porque eu fui pedir a Deus, eu fui falar com Deus para Deus abrir uma porta para que eu pudesse ajudar, mas dentro da minha casa. E foi aí que, quando eu saí dali, o pastor orou, quando nós saímos dali, no dia seguinte, irmão, no dia seguinte, Deus começou a me dar clareza, a abrir meus olhos. E ele abriu os meus olhos de tal maneira que ele falou, eu falei assim da minha filha mais velha, vou abrir uma explicadora. E eu ali naquele dia, eu não tinha mesa de fórmica, aquelas mesas, uma mesa de professor, eu não tinha. Uma palavra de Deus. Eu não tinha, mas eu tinha uma palavra de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu peguei tábuas de obra, coloquei tijolos e formei mesas e formei cadeira. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus enviou mais tanta criança, muitas crianças naquele lugar. Foi ali que nós fomos impulsionados a abrir uma escola. Mas começou assim, um desafio. O pastor desafiou a igreja. E eu acreditei naquele desafio e eu fui. Eu não olhei para as minhas condições, porque eu não tinha condição de comprar mesa naquele momento. Mas eu vi que eu tinha madeira ali em casa. Eu tinha madeira, então eu fiz mesmo. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, que não bota desculpa, não. É interessante, se me permite, Deus vai sempre trabalhar na sua vida de acordo com aquilo que você tem nas mãos. Se você pensa que não serve para nada, que não é nada, que Deus não está com você, mas já tem algo na tua vida e que Deus vai utilizar isso para fazer igual fez com a mulher do azeite, vai multiplicar. Entendeu? Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem postura, tem que tomar uma atitude. Não vou não, pastor, mas eu não vou não, porque eu não tenho. Eu não tenho, não posso. Não sei como que eu vou comprar aquela mesa, não. Eu, irmão, não quis nem saber. Eu vi tábuas lá em casa, eu peguei as tábuas e formei, fiz um aviso, coloquei no portão, e no dia seguinte começou a vir. O primeiro aluno foi meu sobrinho, depois do meu sobrinho foi vindo outros, tive que chamar professores para me ajudar. É interessante, você comentou agora desse período da escola, do início da escola, né? Que hoje é uma escola registrada, graças a Deus, mas vem bem, antes disso, houve um fato, você não vai se lembrar agora. Eu, como sou militar da reserva, estava na ativa naquela época, vim para a reserva em 2003, ela um dia falou comigo, poxa, Márcio, eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. E eu como era militar, quando eu me casei com ela,
e não tínhamos filho no início, dava para sustentar a casa tranquilamente, não precisava trabalhar. Porque quando eu a conheci, ela trabalhava, ela era costureira de uma empresa de fábrica de roupas, muito conhecida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas aí, eu casei com ela e não precisou ela trabalhar. E nos casamos, depois de uns 7 anos de casado, mais ou menos, ela comentou comigo, poxa, entre uns 5, era no início. Foi menos, né? Entre 5 e 7 anos. Ela falou assim, poxa, Márcio, Não tinha nem nada até. Então foi no segundo ano do casamento. Foi bem. Aí ela falou, poxa, Márcio, eu queria trabalhar um pouco, eu queria sair de casa um pouco, trabalhar, produzir, porque ela já trabalhava antes de casar. Por eu poder não ter dificuldade de sustentar nós dois, eu pedi ela para sair do trabalho, ela saiu. Só que teve uma época que ela resolveu que queria trabalhar de novo. Então nós sentamos e conversamos. Entramos em detalhes ali, nós já tínhamos nossa casa própria lá no Parque São Vicente de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, e a partir dali eu permiti ela trabalhar. Nós conversamos, houve um acordo e ela foi trabalhar. Ela saía cedo para trabalhar, ia para a cidade trabalhar, mas aquilo me incomodava porque eu sabia que ela não precisava. Mas eu combinei, então eu não impedi ela de ir. Embora eu sentisse que ela ficaria cansada, porque ela sempre foi de pegar e fazer todas as coisas, chegava em casa, sempre fez as coisas. Então eu sabia que ela ia ficar cansada. Então minha preocupação era se cansar sem necessidade. Mas como ela pediu, conversamos, ela pediu. Eu achei por bem, não tolhi ela. Ela foi trabalhar. Ficou uns 2 meses trabalhando. Assim como sentamos para conversar e eu permiti que ela fosse, depois de 2 meses ela me procurou e falou, Márcio, queria conversar com você sobre o que está acontecendo comigo no meu trajeto de ir trabalhar e voltar. Eu falei, o que foi, filho? Ela passou a ser incomodada por uma pessoa que se encantou com todos os dias pegar a condução e começou a tentar se aproximar dela e viu com galanteios, com coisas que começou a incomodar ela. Sentamos, ela me falou sobre isso e chegamos a um acordo ali, então é melhor você parar de trabalhar. Ela sentando para conversar, porque ela sentiu o desejo de parar de trabalhar em função daquilo que estava acontecendo. A pessoa está incomodando ela na condução todos os dias. Então aí ela parou de trabalhar e graças a Deus só voltou a trabalhar depois que deu dessa direção, abriu-se uma explicadora e hoje é uma escola registrada. Então entenda bem. Agora imagine se não tivéssemos conversado, se não houvesse diálogo. Ela ia querer trabalhar, mas eu ia falar não. Aí ela ficava com a vontade de ir, eu dizendo não, porque o dono da casa sou eu. Ia ficar um clima ruim, não teremos mais diálogo, perderíamos respeito um pelo outro. Aí, com o tempo, ela podia até ir, se rebelar e ir trabalhar, mas ia acabar com o nosso casamento. Mas não, houve um acordo, houve ali uma conversa. Teve momentos, inclusive, depois de ser passados, que a escola, inclusive, que hoje é registrada, mas no início lá teve momentos que a escola é que estava mantendo a casa, não foi? Eu tive um problema no passado muito grande, que não vou entrar em detalhes agora, os irmãos sabem disso, no testemunho eu conto isso, mas uma empresa grande de vendas de imóveis, aí eu entrei, peguei um dinheiro meu, investi, e a empresa era uma empresa de fachada, roubou grande parte do povo da sociedade carioca, eu fui junto, ficamos 3 anos e meio ali, uma dificuldade muito grande, porque eu tive que pegar empréstimo do banco para juntar esses valores, para pagar uma casa própria, e foi roubado. E ali, o dinheiro da escola que a minha esposa iniciou é que estava mantendo a casa. Ela ali que juntava as explicadoras, aí depois chegamos a registrar. Então, entenda bem, desde o início, Deus diz que a mulher e o homem se uniriam e seriam uma só carne. Então, se o seu relacionamento, o seu casamento tem passado por dificuldades e problemas, você possa hoje sentar e conversar. Ah, mas ele não dialoga. Ah, mas ela não dialoga. Ora ao Senhor, pede a Deus para criar uma situação, porque a Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor no céu e na terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Então, se você está ouvindo essa live, é porque Deus está te dando uma oportunidade de curar o seu casamento. Ok? Se você parou para ouvir essa live, não sei onde você está agora, se é no Brasil ou fora do Brasil, se é aqui no nosso bar. A Guida estava ali, a Guida. Né, vários irmãos, até peço. Nossa estrada também estava ali. Eu peço perdão aos irmãos que nós tem um pouco distante o aparelho. E o caso de face também do Orai, que nós vamos estar orando agora, inclusive, nós costumamos a falar o nome dos irmãos que entram. Nos perdoe, hoje não foi possível isso. Estou vendo a irmã Sônia ali. Saudades da Guida. Guida nunca. Mas aí,
nós vamos estar orando agora. Mas, como eu estava dizendo, se você passa por essa dificuldade de relacionamento, hoje é o dia. Ora ao Senhor. Ora, começa a orar. Se está com o Começa coração a orar. endurecido, começa a Não orar. importa qual Faça um lado. propósito com Deus, ora mesmo. Ora. Não olha para o que você está vendo, não. Não fica focado na. Não, mas ele senão o continua gigante duro. cresce. Mas ele continua. É. Não olha para isso, O problema não. cresce Não olha mais para isso, ainda. não. Continua orando, Pela continua fé. pedindo a Deus. Vai chegar um momento que Deus vai transformar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso. Não importa de qual lado esteja acontecendo isso. Não importa de qual lado está vendo essa inflexibilidade. Mas ele ou ela, não importa. Aquele que está, talvez, no momento, pensando na felicidade do casamento e passa por essa adversidade, um outro lado, ora ao Senhor. Deus tem poder para, nesta noite, ordenar a bênção para a sua vida e para o seu casamento. Não há diálogo. Hoje pode mudar a sua história. Hoje é o dia marcado por Deus para derramar uma graça na sua vida. Ok? Se você é noivo, começa a fazer o que nós falamos aqui. A conversar, tratar, combinar. Você está namorando? Não perde seu tempo namorando e explorando situações que só depois do casamento você vai ter essa experiência. Não começa a chamar isso agora, não. Você está no namoro? Conversa, se conheça, para que você não venha ter problemas no seu casamento lá na frente. Então vamos estar olhando agora. Eu convido vocês agora, onde quer que você esteja agora. Boa noite, né? A Senhora Maria deu boa noite, que Deus possa abençoar os irmãos. Você está acompanhando Tá até bom, o Deus final. abençoe. Está falando aqui o irmão Nossa, TK Francisco, lá da França, na nossa estrada, projeto Nossa Estrada, está atento, está aí participando conosco, nossa irmã Guida Frank da Holanda, os irmãos aqui do Brasil, aqui, que Deus possa estar abençoando vocês. Vamos estar orando agora. Eu convido você a colocar diante de Deus Marcelo Pessoa, PQD da casa, conhece, servimos juntos. Então, que Deus vai estar te abençoando agora, tá ok? Vamos estar orando, já tiramos os sapatos que estavam trocados aqui. Eu ainda estou com o meu aqui, ó. Ainda está com o meu sapato ainda aqui, ó. Aqui, ó. Agora vai com o meu pé. Tá vendo? Então, quando é um acordo, dá certo. Até isso dá certo, que não tem acordo. Quando você tem acordo, meu irmão, não empurra debaixo do tapete, não. Pede ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. E quando você está fazendo o teu possível e não está tendo resposta, a Bíblia diz que as coisas impossíveis aos homens, Lucas 18, 27, é possível a Deus. Amém? Vamos orar agora. Aqui eu e minha esposa majoritária. Essa aqui é dona de 99% das ações do casamento. Mas aqui em casa, graças a Deus, não é diálogo. Vamos estar orando, filho. Orar para esses casais que estão agora no alcance dessa live. Para que, creia, coloca no seu coração agora o que você está precisando, está necessitando receber de Deus, Deus sabe. Ele quer apenas que você fale para Ele da sua necessidade. Porque, vem bem, Deus nunca vai trabalhar para te conhecer, não, porque foi Ele que te fez, foi Ele que me fez, Ele que nos fez. Deus quer que você se conheça nesse problema. Deus quer que você se conheça diante da situação que se levantou na sua vida, porque Ele já te conhece. Só que Ele quer que você entenda do problema e apresente a Ele. Aí Ele diz, esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra hoje. Deus quer mudar a circunstância hoje. Deus quer trazer seu casamento para um diálogo, para uma abertura, para uma conversa. Renovar esse amor que talvez tenha ficado adormecido em face dos problemas. Deus quer hoje trazer uma graça, derramar um Shekinah sobre a sua casa. E você vai ver, o amor vai reacender. Amém? Vamos orar agora. Se coloque diante do Senhor. Vamos estar orando a Deus. Coloque sua causa diante do Senhor. Enquanto minha esposa ali busca uma música para habilitar essa oração, que você possa estar agora colocando a sua vida diante do Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por esse momento que nos permitiu estar aqui com essa multidão de irmãos, ó Deus, meditando na sua palavra, aqui trocando experiências, ó Deus, aqui conversando sobre coisas que se levantam no casamento e às vezes por falta de sabedoria, Pai.
por falta de entendimento, Senhor. Às vezes os problemas se avolumam porque, ao invés de ser resolvido aquele problema, ele é empurrado para frente, ó Pai. E às vezes é um pequeno problema, mas lá na frente ele vira uma muralha, vira um paredão, vira uma montanha, porque grão de areia forma uma parede, Deus. E as pessoas têm o costume de colocar problemas embaixo do tapete, não resolve. Às vezes é um problema de ciúme. Alguém trabalha, ele trabalha, ou estuda, ela estuda, e há ciúme. E as pessoas nunca param para conversar a respeito, porque não entende que ciúme é prova de desconfiança. Quem ama, confia. Senhor, às vezes o lar está passando por uma dificuldade, porque ele teve que ficar em casa, ela teve que trabalhar, mas sem conversar não se tem sucesso, Pai. Mas nessa noite, atende agora o clamor desse homem, atende o clamor dessa senhora. Toma esses jovens noivos em suas mãos, esses namorados que às vezes estão vivendo uma vida de relacionamento que é antes do casamento e não sabem que lá na frente vão ter dificuldades, Senhor. Mas nessa noite nós clamamos, ó Pai, onde quer que seja essa pessoa agora assistindo essa live, que a sua graça possa alcançar essa casa, essa família, esse casamento, ó Deus, toma nas suas mãos. Talvez ele esteja buscando pela sua esposa que não é cristã, que também não tenha diálogo, ou ela esteja buscando pela casa e o homem não dá atenção. Mas nesse momento a tua palavra diz que um é santificado pelo outro que não conhece. Aquele que busca o Senhor santifica o seu relacionamento. Então nessa noite, Deus, toma nas suas mãos esses sonhos que estão engavetados, ó Deus, esses problemas que levantaram e roubaram a alegria dessa casa. Pai, toma nas suas mãos. A tua palavra diz que o coração do justo pode ir muito em seus efeitos. A tua palavra nos garante, Pai, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Então neste momento, Deus, toma essa vida, essa família nas suas mãos. Cobre com a tua graça, opera um milagre nesse relacionamento, ó Pai, de maneira que passe a partir dessa data para haver diálogo, Senhor. Dai sabedoria, refrigera a mente dessa pessoa, porque a tua palavra nos garante, em Provérbios 23:7, que aquilo que o homem pensa, assim ele é. E quando as pessoas estão achando que não tem nada, que não tem, o casamento não vai ter mais direção, não vai ter mais solução, que tem que separar, às vezes levada pela situação, pelos dardos que o diabo tem lançado na sua mente, mas nesta noite nós nos levantamos como igreja para anular todo o intento do diabo contra esse casamento. Amém. Toda armadilha de Satanás para destruir essa família, nós repreendemos nesta noite, Pai. E nós colocamos diante do Senhor esse casal. Talvez ele foi embora de casa, Senhor. Essa mulher está chorando, ela foi embora, ou estão quase se separando, mas nesta noite, para nós repreendemos todo o espírito do divórcio, ó Deus, todo o espírito da incompatibilidade, nós lançamos por terra nessa noite. Nós cremos que nesse momento está havendo, Pai, uma visitação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Amém. Toma nas suas mãos, que essa noite seja uma noite diferenciada. Talvez agora em outro país, já com 4, 5 horas de diferença, Pai, já é tarde da madrugada, mas eu creio que neste momento não importa a distância nem o fuso horário. Eu creio que isso é Deus, onipresente, onipotente, onisciente, Deus. Tu é o Deus de ontem, hoje e amanhã. Então nesse momento, Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor e toca nessa família, Pai. E eu profetizo sobre eles graça, favor e misericórdia do Senhor. Pai amado, eu declaro que eu verei nesta live de casais, ó Deus, testemunho de bênção, resposta do Senhor, porque isso está sendo colocado diante do Senhor para essa pessoa agora, Pai. Eu creio que o Senhor está marcando, escrevendo, ó Pai, com sangue, ó Pai, dando graça, resposta em favor do Senhor para essa vida. E eu creio que os demônios estão batendo em retirada nessa noite. Eu creio que está agora sendo derramado cura, graça, resposta. Pai, que nesse momento eu creio que porta de emprego está sendo aberta para os casais. Eu creio que aquele sonho que estava engavetado está sendo tirado agora, Senhor. Processos estão sendo tirados da gaveta. Eu creio que neste momento, por ter sido dado atenção à Tua palavra, o milagre está acontecendo, Pai. Então, que haja uma visitação do Senhor sobre essas vidas, ó Deus. Assim, nós entregamos nas Tuas mãos cada vida que está ao nosso alcance nesse momento, Pai. Eu te peço, marca com a Tua oração, com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Obrigado, Pai. Obrigada
mais esse dia. Obrigada por essa noite, obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada porque o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigada porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigada, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos e nos sustentado. Pai, agora eu te peço, Senhor Deus, por cada irmão que está do outro lado, guarda eles, protege, cuida deles. Meu Pai, que eles possam tomar a decisão certa, fazer escolhas assertivas. Pai, eu entrego cada um em suas mãos. Muito obrigada. Nos dá uma noite abençoada, uma noite de paz. E que amanhã possamos levantar para glorificar o teu nome. Muito obrigada, Pai. Amém. Amém. Assim, meu irmão, nós louvamos a Deus por sua vida. Agradecemos esse instante que você passou conosco aqui assistindo essa live. E eu creio que você terá motivos para glorificar a Deus pela resposta que você recebeu nesta noite. Eu creio que neste momento Deus já está visitando a sua vida. Está entrando cura, graça e favor de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. E agora cada um calça o seu Cada um sapato. com o seu sapato. Cada um com o seu Eu sapato. comeu e Eu me deu e ele me deu. Foi por um Que Deus momento. possa abençoar a nossa vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima quinta-feira, se permitir o Senhor. E nós nos despedimos de você com todo amor e carinho, dizendo: Shalom Adonai! Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu não oferecendo para você nesse finalzinho esse hino, para brilhantar a sua. Isso. Você pode escutar essa música e se alegrar em Deus e entender que hoje a resposta dele veio para a sua vida. Amém. Deus te abençoe. Agradeço a Guida, Franco, estou com saudade da Guida. Irmã Maria, que Santa Maria está ali. Sônia. Jalmir, José Monteiro. Jalmir, PQD Jalmir. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Só gente boa, só pessoas abençoadas ali. Deus te abençoe, obrigado por sua atenção. Tá? Tenha uma noite de descanso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus. A paz.